Olá, pessoal! Eu sou Daniele Pavim, advogada, professora, pós-doutora em Direito Civil, especializada em família e sucessões, e hoje eu venho responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Fui casada há 15 anos e agora estamos nos divorciando. Temos bens, mas meu ex-marido sempre foi o responsável financeiro. Tenho direito a esses bens? Excelente pergunta. O que acontece quando nós temos um casamento? Toda vez que nós temos o casamento ou até uma união estável, nós temos uma lei patrimonial para o casal, que se chama regime de bens. O regime de bens é que vai definir se você vai participar ou não dos bens uns dos outros. O nosso direito, nós temos a possibilidade de termos 4 tipos de regime de bens. A regra é que seja pela escolha desses regimes. Quando vocês não escolhem, quem escolhe é a lei, né? Que é o regime legal, que é a comunhão parcial de bens. Muito bom. Se vocês escolherem outro regime, como por exemplo a comunhão universal, vai ser necessário se fazer um pacto antinupcial em cartório. E aí sim, todos os bens que vocês têm, presentes, futuros e os passados, eles se comunicam. Então, os cônjuges passam a ser meeiros desse patrimônio. Havendo um divórcio, todos os bens serão divididos em 50%. Por outro lado, se vocês optarem em escolher um regime de separação de bens, aí também feito por pacto antinupcial, aí cada um vai ter a sua propriedade dos bens indistintamente. Não há a chamada meação. Portanto, cada um, aquele que tiver os bens registrados em seu próprio nome, será o proprietário. Não haverá a chamada partilha de bens. Também há um outro regime que a lei nos faculta, que é a participação final nos aquestos. Este regime, ele não foi muito bem recepcionado pela nossa legislação. Foi uma ideia do direito alemão, mas que não traz muito efeito prático aqui para nosso país. Portanto, enquanto a pessoa está casada, é como se ela vivesse em regime de separação de bens, cada um sendo dono do seu patrimônio. Porém, se precisar vender aquele bem particular, precisa da anuência do outro cônjuge. Porém, quando houver o divórcio, vai ter que se fazer um levantamento de todos os bens adquiridos ao longo do matrimônio para fazer essa meação e essa partilha. Portanto, não é um regime muito bem adotado, muito bem recepcionado aqui no nosso país. E ao regime de comunhão parcial de bens, que é o chamado regime legal, que não precisa fazer pacto antinupcial, e por esse regime, de uma forma muito breve, todos aqueles bens que cada um possui antes de casar, permanece da propriedade de cada um. E aquilo que foi adquirido posteriormente a título oneroso, e a título oneroso entendam compra e venda, ou troca, permuta, será dividido meio a meio. O que não ocorre, por exemplo, se alguém, após o casamento, receber uma herança ou uma doação. Os bens herdados e os bens doados pertencem àquele que recebeu. Porém, os frutos destes bens particulares, eles se comunicam. Por exemplo, se alguém recebeu uma herança depois do matrimônio e é uma casa, né, tem uma casa dentro da herança e põe para locação, o aluguel vai pertencer ao casal. Então, vai depender do seu regime de bens para nós entendermos se haverá ou não a chamada partilha de bens no seu divórcio. Continuando as nossas perguntas, nós temos aqui. Meu irmão quer renunciar à herança do nosso pai, mas ele tem filhos. Essa parte da herança vai para mim ou para os filhos dele? Também outra pergunta maravilhosa, né? O que acontece quando há um falecimento?
Normalmente, se a pessoa não deixa testamento, a lei vai dizer quem são os herdeiros dela e começa pelos descendentes. Então vai ser verificado, começa pelos descendentes. Então vai ser verificado se ele há filhos, porque os filhos têm uma proximidade de parentesco maior que os netos. Então será dividido entre os filhos. Se tiver um filho pré-morto, aí sim os netos entram representando esse filho pré-morto. O que é pré-morto? Morreu antes do falecido que nós estamos investigando a herança. Porém, na renúncia acontece algo totalmente diferente. Na renúncia não há direito de representação, ou seja, é direito daquele filho, daquele descendente, aceitar ou renunciar à herança. A partir do momento que ele renuncia, os filhos do renunciante nada podem fazer. E o que acontece com a cota-parte do renunciante? O que acontece com a cota-parte do renunciante? Acresce, acrescenta a dos demais da mesma classe, ou seja, a cota daquele filho renunciante vai ingressar para os outros filhos daquele pai falecido. Então, os filhos do renunciante não têm direito à representação e não têm direito a ficar com a parte da herança. Meu ex-marido pediu a guarda compartilhada, mas ele não tem tempo de ficar com as crianças. É possível recusar esse pedido? Muito bem. Quando nós falamos de guarda, nós precisamos pensar que pai e mãe têm direitos e deveres obrigacionais iguais perante seus filhos. Quando falamos em guarda compartilhada, o que queremos dizer é que é uma responsabilidade compartilhada entre eles. Esta responsabilidade inclui obrigações, inclusive a obrigação de ficar com a criança, de conviver com a criança, não é? Por outro lado, se aquele pai ou a mãe, ele proporciona para a criança uma vida saudável, recomenda-se que num divórcio se fixe a guarda compartilhada. Não significa dizer que cada um vai ter que ter exatamente o mesmo tempo de convivência, e sim a qualidade da convivência de cada um, porque vai ter que ser destinado um lar para aquela criança como um lar definitivo. E, por outro lado, como será exercida essa guarda compartilhada. Agora, se o pai é desidioso, se o pai é negligente e ele pede a guarda compartilhada para ter um rótulo, porém, ele não exerce com as suas funções e ele relega essa criança ao abandono ou até com terceiras pessoas que não são do convívio familiar, pode sim haver um pedido de guarda unilateral. E aí, esse exercício da convivência vai fazer com que aquele pai exercite a convivência até podendo ser assistido por alguma pessoa do fórum, né? Normalmente, um assistente social que vai fazer essas visitas acompanhadas, mas isso são em casos extremos, em caso de negligência, em caso de deixar a criança num estado de vulnerabilidade. É muito difícil essa situação de guarda, porque nós temos a impressão que sempre nós cuidamos melhor do nosso filho do que o outro. Então precisa verificar quais são as condições que essa guarda compartilhada está sendo exercida. Se aquela pessoa saiu para trabalhar, mas voltou e tem uma qualidade de vida com seu filho, não há que se falar em não instituir guarda compartilhada. Não precisa ficar 100% do tempo com a criança, mas sim é a qualidade do tempo quando cada pai está com o seu próprio filho. Eu sou Daniele Pavin, advogada, professora, pós-doutora em Direito, e este é o primeiro episódio do Daniele Responde. Um beijo e até o próximo.